Boa noite para quem vai ver a gravação. A gente está começando agora, nossa primeira terça-feira próspera. Sejam todas bem-vindas. Por enquanto, só mulheres aqui no grupo. Acho que tem homens também lá no grupo, no WhatsApp, né, Tem Milene? sim, tem sim. Talvez a questão do horário, né? A gente até que eu gostaria de trocar esse feedback com quem está aqui, se teve dificuldade em relação ao horário, porque para alguns locais é ainda cedo, né? Tá fácil para vocês esse horário, tá legal, tá conveniente. A gente tem, que eu me recordo agora, duas pessoas na Malásia e em Singapura. Então, elas talvez não também estão começando o dia lá e talvez elas não estejam no ao vivo com a gente, mas estão lá no grupo. Paty, quer falar? Não, tá tranquilo, eu tô no trânsito, mas já chego em casa. Tá tranquilo esse horário para você também, né? Tá sim. Tudo certo. Porque termina também mais cedo, né? A gente não vai se estender muito, os encontros são bem objetivos. A gente hoje talvez vai se apresentar um pouquinho e isso se alonga um pouco mais, e o pessoal pega no caminho, pega o gravado, né? Vamos alinhar, a gente tem aqui, não, só Malu, que também é terapeuta, mas Paty já conhece um pouco dessa questão da energia. A gente vai trabalhar muito aqui a mentalidade, o dinheiro, a parte prática, né? Mas também o inconsciente. Só que a gente entendeu, né? Eu e Milene, a gente está muito alinhada. A gente se conheceu não tem um mês, né, Milene? Mas a gente está muito alinhada com tudo que a gente vem já trabalhando, criando e se trabalhando. E a gente entende que a vibração é uma das principais, a espiritualidade é uma das principais coisas que a gente vai falar e trabalhar aqui, para chegar a essa prosperidade constante, né? Com consistência que a gente tanto quer. Então, eu queria trazer para vocês uns 2 minutinhos, 3 minutinhos de uma roda de gratidão, para a gente alinhar a nossa vibração. A gratidão já é, né? Tem até estudos científicos, eu sempre trago um pontinho disso, de estudos, porque eu tenho um pezinho lá na parte acadêmica. Então, já tem comprovações de quanto a gente trabalhar a gratidão mexe com a nossa vibração, mexe com a nossa mente, fisiologicamente, neurologicamente também. Então, a gente vai agora fazer uma roda de gratidão, onde cada um vai abrir o microfone, quem puder, claro, quem não puder me avisa, e cada um fala pelo que é grato hoje. Vamos fazer umas 3 voltas dessa roda, que a gente mantenha a nossa vibração alinhada. Cada um está vindo aqui de um local, cada um vem com um dia que foi legal ou que não foi, que teve desafios ou que não foi. E aqui a gente agora vai começar a trabalhar nossa vibração, porque é um projeto, a gente vai falar mais um pouco disso, mas é um projeto que a gente vai trazer aqui transformações, não é só para falar do livro e conversar e tomar o vinhozinho, que eu estou com o meu, hein? Dá para falar sobre coisa séria e tomar o nosso vinhozinho. Então, a ideia aqui é a gente realmente mudar de dentro, da nossa vibração, da nossa mentalidade, para ver essa prosperidade acontecer. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo a minha palavra de gratidão. A gratidão pelo meu aceitar a proposta da parceria com Milene. Antes de começar aqui, eu fiquei muito grata pelo nosso encontro, de toda a sintonia, e fiquei muito grata com as nossas ideias se unirem tanto, de forma tão fácil. E eu sou muito grata a esse encontro, Milene. Essa é a minha primeira. Milene, quer começar? Pode ser eu? Igualmente, Ana, não é porque você falou isso, mas é porque realmente há uma afinidade entre nós, né? Nossos trabalhos têm experiência e estudo em relação ao que a gente já faz, né? E tem muito alinhamento. E eu sou grata pelas oportunidades que eu tenho visto se abrirem todos os dias e pela oportunidade de estar aqui em evolução, em constante aprendizado. Gratidão por toda a troca que vai haver aqui também. A Aline está aqui. Pode ser você. Próxima. Sim, pode sim. Boa noite. Boa noite. Eu tenho gratidão hoje porque eu recebi esse convite, a Ana mandou para mim e foi como uma luva, porque assim, eu tô precisando ter mais uma energia diferente. E quando ela me deu isso, quando ela me passou esse convite para mim, eu disse: "Ai, meu Deus, que coisa boa, agora vai dar tudo certo". Aí minha chefe já me ofereceu uma extrinha para amanhã. Então, gratidão pela palestra e pelo meu extrinha amanhã. Que bênção! Foi.
Paty, você está podendo falar sua palavra de gratidão de agora? Posso sim. A minha gratidão é por todos os nãos que a vida me deu, e que de alguma forma me conduziram até aqui. Porque a gente acha ruim quando a vida diz não, né? Só que a gente não imagina o tanto que isso nos faz crescer. Então, eu sou muito grata por tudo que, de alguma forma, me conduziu para esse encontro, para essas trocas que nós vamos ter. É isso mesmo. Perfeito. Como Essa combino com a tua ideia, Patrícia? Vamos trocar essas experiências. faz todo sentido. Malu, e você, pelo que é grata? Pode ser por ter acordado. Por Claro. ter acordado hoje. A gente que eu já trabalhei em hospital, a Ana Célia trabalha em hospital. A gente sabe o valor de acordar na minha casa, acordar com saúde, acordar com direito de escolha. É isso. Reiniciando a outra roda, né? Eu agradeço também por ter acordado, e hoje eu agradeci muito, muito, meu coração vibrava por ter ido dar um banho, tomar um mergulho no mar. Eu tive uma paciente que desmarcou e acho que era isso que eu precisava, e eu decidi rapidamente mudar a trajetória, fui dar um mergulho no mar, e que gratidão por isso. Mudou toda a vibração do meu dia. E olha, eu olhei você caminhando na praia e pensei que eu possa compartilhar com ela esse momento lá, porque aqui não tem, o mar é longe de onde eu moro, e eu pensei, mas que ela faça por mim. Ah, eu fiz, viu? E você, Milene? Eu agradeço pela oportunidade de estabelecer novos propósitos, a escolha por novos propósitos, entender o amadurecimento de cada fase da vida, a tempo de você conseguir alinhar esses novos propósitos que vão chegando. Gratidão. Aline? Agradecer pelo dia de hoje, eu me acordei hoje e estava meio broxoxô e tive a mesma ideia que Ana. Fui para a praia, só não deu mergulho, mas me conectei lá com o universo, pedi a Deus para que Ele me conduzisse em tudo nesse meu processo e voltei mais, assim, aliviada. Eu acho que eu fui lá, conversei e voltei. Não tomei banho, mas fui até lá. Então, gratidão por esse meu momento com Deus. Eu achei que eu estava olhando aquele marzão parado, eu achei que eu estava tendo um momento. Gratidão. Conecta muito com a natureza, né? Faz muito bem. É. Paty, você? Ai, são tantas coisas, né? Agradecer. Eu acho que por tudo de material que a gente já conquistou. Não que o acordar na minha casa, na minha cama, ter um lençol para me cobrir, não passar frio nem calor, tudo isso, né? Pelo veículo que conduz, que leva e traz a gente. Então, assim, cada uma dessas coisas é uma conquista e nos coloca numa condição de ser muito, muito grato. A minha gratidão é por isso. Gratidão. Malu? Ai, por ter uma família bem estruturada, por ter uma família bem cuidada, com pessoas que um olha para o outro e entende o momento de cada um, se respeitam, se apoiam. Nem sempre, né? A gente tá os dois em cima, né? Tipo, marido e mulher. Tem hora que um dá uma quedinha, o outro tá ali para apoiar, e assim a gente vai tocando barco. É verdade. É um reencontro contínuo, né? É isso. É isso, pessoal. Nosso momento de gratidão já dá uma melhorada, né? A gente, quando lembra quanta coisa tem para numerar, uma, duas, né? E a gente já dá
melhorada. Eu sempre oriento esse exercício. Quando a gente tá borocochô, quando a gente acorda desse jeito, vai para agradecer, faz alguma coisa como a gente fez hoje, né, Kaline? Alguma coisa que a gente gosta muito, que se conecta, para a gente relembrar o quanto a gente tem motivo para ser grato, por mais que aquele ali que a gente estava de olho ainda não aconteceu, né? Então já fica para a nossa vida, quem não está com o costume ainda de fazer, pode ser escrevendo, pode ser só falando, só olhando para algum lugar. Então a gente queria agora só rapidinho se apresentar para quem ainda não conhece a mim ou a Milene. Quer começar, Milene? Quero. Eu tenho 41 anos, sou mãe solo, tenho uma menina de 10 anos. Em área de formação é em direito, mas minha experiência em administração de empresas, consultoria jurídica, e fiz formação em educação financeira e hoje atuo só com a terapia financeira. Tá? Estou muito feliz porque eu estou desenvolvendo uma metodologia própria para a educação financeira na prática, que envolve tudo isso que a gente já vem falando, a junção de todas as teorias que falam sobre o nosso eu superior e o nosso, que eu criei agora, eu financeiro, né? Que é a junção para que essa linha entre eles seja uma linha contínua e de comunicação constante, para que o futuro fique mais claro e as metas possam ser alcançadas. Então, estou muito contente com esse projeto, esse novo projeto, e acho que sempre esteve dentro de mim a preocupação com as famílias no geral em relação à vida financeira. E eu tive a oportunidade de estudar educação financeira e trabalhar com metodologias que funcionam, que me ensinaram e que são reconhecidas para saber que muda a vida das pessoas. Mas eu sempre tive muita curiosidade de compreender por que mesmo você tendo educação financeira, muitas vezes o teu planejamento não funciona, mesmo passando dinheiro pelas tuas mãos constantemente. E eu tinha essa curiosidade por entender por que isso acontecia. Porque não importa quanto você ganha, né? Eu tenho clientes de salários muito variados. E aí tudo me levou para o espiritual, a entender por que essa energia do dinheiro, como que ela funcionava na nossa vida. Então, hoje eu entendo que, como propósito, eu venho trazer para as pessoas algo que seja possível de aplicar na prática, que envolva uma satisfação em relação ao uso do dinheiro. Uma satisfação genuína, ela tem que ser voltada para o propósito. Aí flui o dinheiro de forma constante, vamos dizer assim, né? Então, estou muito feliz, esse projeto veio num ótimo momento, conhecer pessoas novas, e a Ana também, e poder compartilhar com vocês a experiência que eu já tenho, né, bagagem que eu já trago, e sempre aprendendo mais, porque a gente tem que estar sempre aberto para o novo, né? Então, é só gratidão a vocês pela oportunidade. E aqui a Maria me conhece, venho de uma história desde 2011, né, com as terapias integrativas, comecei com a acupuntura, e aí comecei a entender como a gente pode buscar no nosso corpo a cura, né, a acupuntura, a medicina oriental vem disso, e depois eu fui vendo que a nossa mente também tem tudo isso, todo esse poder, tanto de evitar coisas acontecerem, como de curar, de melhorar, de trabalhar, que é o que eu vi no Theta Healing. Acho que aqui só a Kaline talvez não conheça, não, conhece, né, Kaline? Conhece sim a Theta Healing. Então, foi isso que começou a transformar a minha vida, a movimentar, e aí, esse livro que a gente vai começar o estudo, que trouxe essa mentalidade, além do Theta, ele trouxe a parte muito prática, né? Não sei se vocês já estão familiarizadas com o livro, mas ele traz muito objetivamente a parte prática. Então, foi quando eu comecei a trabalhar, a estudar, a me dedicar com a mentalidade e ver o poder que a gente tem. E juntando com as ferramentas do Theta Healing, isso aí para mim foi um boom, uma expansão. Então, eu já resolvi questões com essas ferramentas e com a mentalidade, né? Questões de falar em público. Hoje eu tenho até um caso para contar, né? Eu falei nos stories hoje que
Eu fiz um movimento ontem de aumentar, dar um passo a mais no meu negócio como terapeuta, e quando eu fiz isso, o meu corpo simplesmente travou. Eu comecei a sentir sintomas, parecia que eu estava tendo uma virose daquelas bem profundas, bem braba. Meu corpo todo dolorido, eu sumi a tarde inteira, deixei meu filho com meu marido e fui deitar, sem conseguir me movimentar. E aí eu entendi que isso não era uma doença e comecei a trazer a consciência, né? Aquela pergunta que eu geralmente falo, a quem pertence isso, a quem pertence isso. E aí veio a consciência, que era o medo do crescimento. Então, a gente vai falar muito aqui, nesses encontros, sobre o que está por trás, né? Que foi isso que Milene percebeu nos clientes dela, né? Que ele tem tudo, ele tem a condição, ele tem o recurso, a educação financeira, mas não tem algo. E esse algo está no inconsciente, que a gente precisa trabalhar. E já começando a falar do nosso projeto, as terças prósperas, esse encontro aqui, ele vai meio que nivelar todo mundo. Tem muita gente que já conhece o livro, tem muita gente que já trabalha, já é terapeuta. Mas a gente vai nivelar aqui para que todo mundo funcione na mesma vibração, na mesma comunicação, na mesma mentalidade, né? Para depois a gente dar outros passos maiores, trazendo essa organização financeira, trazendo o trabalho de crenças do nosso inconsciente, porque todo mundo tem crença, não tem como a gente dizer que não tem, né? Todo mundo tem crença. Então, o que a gente quer com esse projeto, com os dois, da Prosperidade Integral e as terças próximas, que é o que a gente está começando hoje, é realmente transformar a mentalidade. E a gente também está aqui sempre em movimento, né? Porque a gente está falando que a gente só passou por esse caminho e cada um vai dar a sua experiência. O grupo está aberto, tá, gente? Aqui a gente está guiando, né, trazendo nossa experiência e trazendo esse guia do que cada um oferece, mas o grupo está aberto, inclusive já vocês vão ter oportunidade também do nosso networking, porque a gente entende que a prosperidade realmente vai começar daqui. A gente vai trazer mentalidade, vai trazer o trabalho de crenças, mas essa parte do networking, como eu estou falando o tempo inteiro, né, de celebrar, é para a gente realmente entender. Esse final de ano, às vezes as pessoas fazem, mas não dá mais tempo, não consigo mais resolver minhas dívidas. É com a mentalidade. A gente está aqui começando a celebrar, vai ter uma celebração maior, né, que é o dia 13, que é quando a gente termina essa parte desse ano, dia 13 de dezembro ainda. É dezembro, Milene? Sim. É início de dezembro, isso. E vão guardando essa data, porque a gente vai continuar essa celebração, porque a gente começa aqui, com a mentalidade, a transformar, a acreditar que é possível, né, como nos formulários, quem respondeu, a gente já viu que sim, se está aqui é porque acredita. Então, inclusive, vamos continuar agradecendo e enaltecendo vocês que estão aqui, de 20 e poucas pessoas que estão no grupo, outras tantas que falaram que queriam entrar, temos 3, né, que estão aqui presentes no ao vivo. Eu sei que é desafiador, cada um que está aqui deixou de descansar, deixou de cuidar dos filhos, de fazer alguma coisa no seu trabalho, mas está aqui para se melhorar, né, para crescer, por acreditar que é possível, através da mentalidade, ter aquele degrauzinho a mais, ainda nesse final do ano. E junto com isso que você falou, Ana, tanto racionalmente, quanto emocionalmente e espiritualmente, muitos impedimentos podem ter tirado essas pessoas dessa vibração nesse momento, né? E pode ser que eles acabem voltando. Eu vejo que racionalmente, na aplicação de qualquer metodologia, se você não passar pelo processo, você não tem a mudança que você está esperando. Hoje a gente vinha falando sobre isso, é impossível você sofrer uma melhora na tua condição ou atingir um objetivo sem passar por uma mudança interna. Ele é uma coisa que, principalmente na vida financeira, todo desejo que você tem está atrelado com uma ação que você vai ter que tomar. O problema é quando o nosso ego, né, que algumas teorias chamam de ego, que é a nossa razão, ele tem crenças que ele vai vincular ao subconsciente e que muitas vezes você não percebe, estão no seu comportamento automático. E aí você não consegue fazer o movimento da mudança. Então, aqui, o que a gente pretende? Usar o livro como uma base de alguns exemplos que ele traz muito práticos, mas aplicar os conhecimentos que a gente tem para que vocês possam aplicar na vida de vocês e ter essa mudança que vocês esperam. Porque todo mundo espera crescer, né? Mais e mais, porque o nosso
E aí é um erro que a gente tem também lá na nossa educação, e eu vinha hoje desenvolvendo as teorias sobre isso, a gente vem de uma escravidão. A gente não criou nada, não criamos a nossa cultura, a gente emprestou a nossa cultura, né? Então, a gente não teve que desenvolver ela. E por que seria importante desenvolver ela? Porque a gente precisa passar pelo processo. A gente precisa como povo. Então, a gente foi criado, educado nas escolas para ser profissional. Mas o profissional pode mudar, porque a tua evolução muda. Então, agora que a gente está começando a falar sobre isso, agora que não é um susto você mudar de carreira. Mas há algum tempo atrás, muitos profissionais tinham uma limitação, porque muitas vezes dentro de uma corporação, você já não tem mais como crescer. Você chegou no teu fim ali, ou você permanece e o teu resultado vai ser um adoecimento futuro, ou você muda. Mas para a família, para as pessoas que conhecem, de repente você vai enfrentar, né, até uma certa discriminação em relação à tua atitude. Então a gente tem uma crença muito voltada a confundir a personalidade com a profissão. E personalidade tem a ver com aptidão. Mas se eu estou aqui para evoluir, pense comigo, então eu posso desenvolver muitas aptidões ainda. E eu me vejo hoje aos 41 novíssima. Como aquelas fotos que a gente tira na internet, assim, eu aos 41, né? Por quê? Porque a estimativa hoje de vida é muito maior. Mas o que a gente procura? Uma constante evolução. E se essa evolução depender de eu aprender uma nova profissão que me traga alegria para a maturidade que eu tenho hoje, eu tenho que buscar. Eu tenho que querer, eu tenho que me permitir. Aí a gente entra de novo nas crenças limitantes. A permissão. Principalmente para as mulheres, tem muito a ver a questão da permissão, com os nossos antepassados, com as crenças que a gente aprendeu desde criança. Então, muitas vezes a gente tem desejos, eu vejo isso na prática. Eu aplico uma metodologia que funciona e é reconhecida internacionalmente, mas muitos estão totalmente fora do seu propósito. Por quê? Porque o propósito mudou e eles não conseguiram perceber, e o sonho não é genuíno. Então, a gente tem dois problemas, a gente tem um propósito e um sonho que não combinam. E aí você não tem força e coragem para realizá-lo. Então, é disso que a gente vai falar hoje. É o que trata o livro. As primeiras 10 páginas dele vão falar sobre isso. Situações em que as pessoas se posicionaram em relação ao que elas queriam. Mas elas se posicionaram porque tinha a ver com algo na essência delas que elas estavam buscando. E a gente tem muita limitação, a gente acha que só pode aquilo que é permitido pelos outros. Mas o que é permitido pela Patrícia? O que é permitido pela Malu? É isso que nós precisamos voltar a pensar. Que aí essa força, ela vai brotar da nossa essência. Ela vai nascer dessa permissão. Então, é por aí, né, Ana? Esse projeto a gente desenvolveu. Sim, isso que você falou está muito, muito enraizado. Assim como a gente começou a falar do corpo da mulher brasileira, né? A gente tem muita crença, e às vezes por isso, já chegando no corpo, às vezes por isso a gente tem uma barriga que a gente se esconde através dessa barriga, porque em algum momento a gente não pôde se expor, ou porque a gente precisou se esconder por medo de algo. Então, isso acontece do inconsciente coletivo. Assim como que você falou em relação ao trabalho, é muito comum a nossa crença de ancestrais escravos que a gente teve, ancestrais índios, ancestrais que foram colonizados e que hoje, para entender que eles podem ser empreendedores, eu atendi uma cliente outro dia que ela não conseguia empreender, e na família dela, todos que empreenderam, faliram. E ela veio trabalhar isso, ela já tinha essa consciência, ela entendeu. O bisavô dela tinha uma terra, e chegou alguém, disse quanto valia aquela terra, que valia preço de banana, e comprou entre aspas, já praticamente roubou, porque deu alguma coincidência, né, com o que todos nós vivemos, lá nos nossos mais para trás ancestrais, e aí
ela hoje acha que o produto dela tem que valer muito barato, ela tem que praticamente dar o trabalho dela. E aí, quando ela pensa em abrir o negócio, é impossível para ela, porque o bisavô dela não conseguiu, ele tentou e não conseguiu. Então, a gente entra com crenças de achar que está desonrando, achar que não vai ser amado pela família, achar que não vai pertencer à família. Ó, para quem nunca ouviu falar nisso, parece uma loucuragem tão grande, esses temas, esses assuntos, né, que você diz, vou parar de seguir a Ana Célis e Milene, porque elas estão falando umas coisas que não tem nada a ver. Gente, para quem acha que isso é loucuragem, só fica mais um pouco, porque provavelmente aí vai piorar. é porque está fazendo sentido, quando você começa a achar que é loucuragem, né? Malu, pode falar. É muito doido você falar essa questão da barriga, né? Depois que eu tive meu filho e, né, eu já venho de herança, a minha avó, a minha mãe eram as italianas, atarracadinha com quadril largo. Então a gente tem essa gordura ali na região do quadril, aquela barriguinha ali na região do quadril, na altura do quadril, né? E quanto mais eu trabalho consciência, mais eu trabalho terapias, mais eu sinto, assim, eu tenho essa intuição, esse peso não é meu. É muito louco, né? E se for cavando, né, essa sua frase, a gente chega de quem é esse peso. Uhum. Chega a encontrar esse peso e a gente só devolve com muita leveza, com muita honra. Olha, é seu, talvez as italianas chegaram no Brasil e aí passaram por muito perto. Talvez não, né? Muito provavelmente. Então, elas carregaram o peso da imigração, elas carregaram, enfim. A gente sai soltando essa historinha aí e ficando leve para todo mundo. Umas lealdades abraçadas. As lealdades, Quem trabalha com as constelações entende isso, né? Que a gente libera da gente, mas libera também 7 gerações atrás e 7 na frente. E, Malu, se isso colabora de alguma forma, em praticamente um ano, eu emagreci 40 quilos. Bom. E foi só espiritual. Por isso que eu falo que a aplicação que a Ana faz tem tudo a ver. Porque o alinhamento entre o teu emocional, teu espiritual e a nossa ação tem que estar, e isso funciona para tudo. Só que hoje em dia nós ainda tratamos a espiritualidade elencada junto com os padrões religiosos. E tá tudo bem eu optar por uma religião, mas a minha espiritualidade depende de um desenvolvimento apenas meu, muito íntimo. E esse processo aconteceu com uma leveza muito grande, mas porque o foco era o bem-estar, né, que a espiritualidade já estava trazendo, né, que já estava acabando com a ansiedade, e aí houve um emagrecimento. Então tem tudo a ver. A gente consegue absolutamente tudo, só que nós estamos caminhando para começar a falar sobre o ponto de vista coletivo, sobre o ser que a gente é, intimamente ligado às nossas emoções e à nossa espiritualidade. Porque se a gente buscar dentro de todas as religiões, elas vão fazer a junção, que nós somos seres divinos, dentro de todas elas. O problema é que nós nos afastamos da nossa espiritualidade ao longo do tempo. E muitas vezes, só através da religião, das práticas religiosas, você não consegue mais se conectar com a espiritualidade. Então, é isso, quando você se conecta, os teus sonhos começam a ser reais. Porque eu falo para os meus clientes, eu falo, por que não está funcionando o teu sonho aqui? E faço, claro, aplico todas as técnicas, né, para que ele possa olhar sobre o ponto de vista dele. Mas eu já sei, é porque o seu carro não é o do vizinho. A sua empresa também não é um negócio parecido. Ele não tem a sua essência aqui. Então, eu preciso descobrir a minha essência. E aí, quando você fala sobre o ponto de vista de qualquer negócio, isso fica um pouco mais complexo de compreender. Porque tu pensa dentro de uma estrutura que você cria hoje, se você amadurece, evolui o teu propósito, pode parar de fazer sentido com o que você criou o negócio inicialmente. Aí você precisa perceber a tempo de
adequar ele, porque senão ele vai chegar lá há algum tempo depois e não vai fazer sentido para você. Vai ser um peso. E a gente não vem com esse objetivo aqui. Eu vim para cá para quê? Eu vim para evoluir, para desenvolver. E tá tudo bem se o meu negócio começou um jeito e depois eu resolvi de mudar. O importante é que ele me traga satisfação. A física quântica vai explicar isso. Porque às vezes eu recebo, por exemplo, muitos clientes, eu quero atingir o meu objetivo através da física quântica e tudo mais. Tudo bem, a gente pode tentar, mas se você não estiver vibrando naquilo que você deseja, não vai acontecer. E aí, como é que você está trabalhando com algo que te traz insatisfação constante e você vai conseguir entrar nessa vibração? Então, ou você ressignifica o teu trabalho, que também é uma opção, né? Aquilo que você faz, você muda a maneira de fazer, ou você precisa tomar decisões para mudar a tua rotina no teu trabalho, para fazer sentido novamente para você. Pode falar, Patrícia. Tudo que você está falando, voltando lá na sua primeira fala, tem muito a ver com o processo que eu vivi até aqui. Porque a cidade onde eu morei os meus primeiros 20 anos, ela era voltada para um único tipo de trabalho, que era a parte de usina hidrelétrica e tal. Então, as escolas também incentivavam um ensino tecnicista, né? Daquela mão de obra que era formada para contemplar aquela necessidade. E aí, isso ficou muito, de forma inconsciente, muito arraigado. Quando eu fui trabalhar como pedagoga numa escola que trabalhava cursos técnicos, deu aquele, né? Eu fiz direito também, e eu fiz direito para fazer concurso, para ter uma estabilidade, para poder ter toda uma tranquilidade financeira. E aí, essa visão de que eu tinha que ter uma carteira assinada para ter estabilidade, tudinho, isso me impediu, inicialmente, de ter prosperidade na advocacia. E eu precisei trabalhar no Theta Healing, essa questão da carteira de trabalho, do ser empregado e de ter a prosperidade financeira. Aí eu trabalhei lá atrás, isso quando eu deixei de ter carteira assinada, em 2020, você vê, o processo vem desde 2020, nessa questão do financeiro. Depois eu percebi que, como eu tinha essa visão, eu estava no escritório e eu achava que o cliente que chegava, ele estava me atrapalhando, me interrompendo. E aí não entrava cliente, né? Então, foi outra coisa que eu precisei trabalhar para ter, porque tinha essa questão, medo da crítica, tinha essa coisa de você ter medo mesmo, ter receio, e ainda eu estava junto de uma pessoa também que não tinha essa minha visão e não estava prosperando. Alguém que tinha tido um ápice e, de repente, caiu muito. Então, tinha também o peso dessa relação profissional, né? E aí, eu fui tentar lembrar o que os meus avós fizeram, junto com algumas terapias, porque eles confiavam na terra, eles plantavam, eles viviam, de alguma forma, de forma empreendedora, né? E isso, assim, fazendo um apanhado de tudo, num outro curso que eu faço, o meu professor falou assim que a nossa cultura, o grande problema que nós temos é que a gente tenta sempre reforçar o que a gente não sabe. Eu sou boa em matemática e sou ruim em português. Ao invés do meu pai me fazer ir para o reforço Aula do de português. matemática para melhorar, ele me faz ir para aula de português. Então, você acaba ficando medíocre nas duas coisas, né? Então, tudo isso que vocês foram falando, nessa questão da vibração, do ressignificar. Então, eu precisei ter essa minha mentalidade, de alguma forma, transformada pelo Theta Healing, para eu poder mudar a minha vibração. E hoje, a minha cartela de clientes tem aumentado com indicação que, assim,
E eu mudei em 2022, nem placa do meu escritório eu não coloquei até hoje, né? Que eu acho que é um bloqueio também, mas não coloquei até hoje. Mas os clientes não deixam de chegar. E lá eu estava no centro, com uma colega renomada com mais de 30 anos, a porta escancarada, perto de vários lugares movimentados, e não entrava cliente. Então, assim, eu percebo o quanto as terapias me auxiliaram nesse processo e o quanto cada uma das coisas que você falou tem significado. Faz sentido. Era isso. Era para você vir para cá, Patrícia, para a gente trocar esse aprendizado. A gente nunca, Deus une propósitos, né? Sim. Então, nunca a gente vai estar aqui em vão. Sempre alguém vai ter alguma coisa para trazer, para levar também. E só para alinhar, acho que aqui todo mundo já está alinhado, mas caso alguém vai escutar a gravação, essa questão que a gente está falando aqui total, esse caso de Patrícia, do escritório dela, né, anterior, que estava escancarado e não chegava os clientes por conta da vibração, para quem não entende isso, a gente funciona realmente como se fossem duas forças dentro da gente, é o nosso consciente e o nosso inconsciente. E eles podem estar trabalhando juntos, fazendo uma força só para o que a gente quer, junto com o que a gente veio fazer, ou eles podem estar brigando o tempo inteiro, e cada um olhando para um lado. E a questão que a Milene falou do carro, né? Ah, eu quero tal carro, por que eu não consigo esse carro? É porque esse carro não é o que você realmente quer, né? É aquela outra história também que é muito comum, não sei se no país todo, mas é muito forte aqui no Nordeste, do concurso público. O meu estado acho que o Nordeste como um todo, a gente aprende desde pequenininho a ir para o concurso público, né? Se não for isso, você não vai ter segurança, estabilidade, não vai ser feliz, vai ser um fracassado. E aí, quando você quer fazer outra coisa, quando você tem na veia de fazer outra coisa e quer fazer diferente, você se sente a ovelha não é nem mística, é a pior das ovelhas, né? Então, é o que está brigando dentro de você, o que você foi ensinado, que a sua família toda fez concurso, seu primo passou no concurso, né? Toda aquela história, e você está ali com um dom, com um propósito para colocar coisa no mundo, para falar algo para muitas pessoas serem transformadas, e você está ali preso. E esse propósito vai ficando preso, você vai ficando murcho, porque se a gente não está falando do nosso propósito, a gente fica murcho, sem vida, né? Então, é sobre isso também, tudo isso que a gente vai falar, para a gente encontrar. Napoleão Hill fala do nome desejo ardente. O que é que realmente está ardendo nos nossos corações, né? Que faz a gente se mover, que faz a gente estar aqui numa terça-feira, podia estar fazendo milhões de coisas, a gente está aqui conversando e querendo evoluir. Qual é o nosso desejo ardente? Já vou deixar essa primeira pergunta. No final aqui vai ter um spoiler da nossa tarefinha. E Ana, pegando o gancho ali do que você está falando, há muito pouco tempo se tem compreendido o dinheiro como uma energia. Aliás, a física quântica é recente para nós, faz 100 anos que ela foi criada, mas a gente, para o povo, para um número maior de pessoas, ela está vindo, porque as pessoas mais bem-sucedidas, elas já estão, né, com um grau, porque esse conhecimento chegou antes, porque agora está chegando para muitas pessoas, já foi acessado por essas pessoas antes, elas já compreendem que o dinheiro não é o fim. E a gente, como cultura, a gente via muito o pai e a mãe falar, né, vamos guardar dinheiro. Então, meio que a criança interior, ela vai compreendendo o dinheiro como uma reserva, uma segurança. E ele perde a finalidade, que é realizar os sonhos pelos quais a gente vem para desenvolver o nosso propósito. Que é comprar a casa dos sonhos, que não é igual a da Patrícia. Que não é igual a da Ana. Ela é a casa da Milene, é diferente. Ou pode ser que a Milene queira viajar o mundo e viver de aluguel, de Airbnb, né? Que hoje, financeiramente falando, é um bom que ela era recurso. permitida? Será que ela aprendeu, se ela ouviu da mãe que era possível não ter essa estabilidade de uma casa? Imagina quanta contradição, né? E vai muito além, né, Ana? A gente não se permite o crescimento. Mas por que... é por isso que quando você começa a evoluir nessa transição mental, você começa a pensar assim, eu desejo ter... Vai fazendo as técnicas, né? E tem muitas que falam para você nomear um valor específico, né? E algumas que são um pouco mais amplas, elas já dizem para você, eu quero tanto
Ou o quê? Porque lembra o seguinte, nós somos limitados na nossa visão. Mas nós estamos falando para o universo, a comunicação com ele também nunca foi ensinada. Eu, há 10 anos atrás, achava que a minha comunicação com Deus era por palavras. Então, eu falava toda a minha oração muito bonitinha, mas a minha vibração era outra, né? Hoje eu tenho que estar com o meu inconsciente e com o meu racional, os dois no mesmo desejo. Eu tenho que estar com a minha harmonia, ou seja, a minha vibração também alinhada com esse desejo, e eu tenho que fazer uma força de ação para que o desejo aconteça, porque algo que na Bíblia e nos livros eu também entendi, é uma crença limitante, quando eu peço para Deus, é que Deus, na minha visão e de muitas pessoas, ele vem fazer para você, ele vem te entregar, mas na verdade ele age através de você. Então, é da tua ação, porque você tem capacidade para explorar todas as opções. Mas se você tiver essa visão, que eu falo que é o que a gente faz na terapia financeira, é limpar o foco da câmera, né? Você está vivo, mas está embaçado. Se a gente limpar, você vai ver com mais clareza aquilo que vai ter, aquele fogo ardente que vai fazer com que você chegue lá no objetivo. Porque qualquer um de nós aqui, se tiver uma viagem que a gente queira fazer dos sonhos, a gente vai dar um jeito de conseguir o recurso financeiro para fazer a viagem. E é assim para tudo. Não é uma mulher que não tenha filhos, mas que ela queira, ela insiste até no último segundo, porque ela tem esse desejo latente dentro dela. Ela não mede esforços. Agora, quando eu tenho algo que é um desejo não genuíno, eu desejo e eu não tenho força para agir, porque ele, na verdade, se você fizer os testes, ele não vai fazer sentido. E graças a Deus, que eu falo, graças a Deus que o universo não dá tudo que a gente deseja mentalmente, né? Porque senão... Imagina se a gente, tudo que dissesse que deseja, a gente tivesse, né? Ia ser um arrependimento constante, também, né? Se a gente fala que quer, e se não for aquilo realmente genuíno, imagina se a gente tem tudo, aí depois está só se arrependendo, não, devolve, não, isso não faz sentido, eu não quero mais. É por isso que isso Napoleão Hill fala logo no primeiro, né, sobre esse desejo ardente, que é realmente que você deseja a ponto de você mover todas as suas forças, de você insistir muito, e é isso que começa já começando a falar, ele queria muito ficar rico e Dale Carnegie, não sei se a pronúncia é essa, tá, gente? Pagou para ele, deu os recursos para que ele fizesse essa pesquisa com os outros homens mais ricos dos Estados Unidos naquela época. E foi numa época de uma queda financeira muito importante, mas que tinha gente rica. Então, você já começa a ficar nesse conflito, tá? Tá todo mundo muito lascado aqui, todo mundo pobre, mas tem quem consiga ficar rico. Então, por quê? Como eles conseguiram, né? E aí é quando Napoleão Hill começa a investigar e ele faz esses 13 pontos, que a gente ao longo dos dias vai começar a estudar, e um deles é esse desejo genuíno, ardente, que ele fala muito sempre, ele repete muito essa palavra, no sentido de o que é que te arde o coração, o que é que você vai fazer, por onde você perder suas noites, você ir atrás com todas as forças, você falar com toda a verdade. Ele defende muito, e a gente vai falar sobre isso, mas a gente já está aqui criando esse processo, nesse ponto dele, que é o grupo arquiteto. Nós já estamos aqui com pessoas que creem que é possível através da mentalidade, e isso aqui é fundamental, porque a gente está falando muito de crença, né? Então, a gente aprende uma modalidade, uma maneira de ser certo, de ficar na caixinha dos nossos pais. Isso não é culpa deles, é a maneira que eles também aprenderam. Mas se a gente fica no nosso ambiente, que geralmente vai ser esse, que a gente está sentindo algo diferente, precisa expandir algo, precisa mudar, e sentindo que está diferente do que você está vivendo, não vai ser nesse ambiente que você vai conseguir ter uma mentalidade nova, para trazer uma ação nova para você chegar onde você quer. E aí vem essa parte do grupo arquiteto, é estar com pessoas que vão trazer para você essa consciência que a Patrícia trouxe, de que ela esteve num lugar e rapidamente ela percebeu, rapidamente, talvez nem tão rapidamente, né? Mas você, com o seu processo, você percebeu que era a sua vibração e a sua mentalidade. Então, já traz aqui um insight para outra pessoa que vai ver, dizer, talvez eu estou num ambiente que está me puxando para trás. O autor
Pode falar, Patrícia. Foram 7 anos e o universo me obrigou a sair de lá. Porque eu só saí porque a minha mãe ficou doente e eu precisava estar mais próxima e para dar um cuidado com mais atenção. Então, de alguma forma, hoje, fazendo uma análise de todo o contexto, foi o universo que arrumou um meio para que eu saísse de lá. E aí, isso é outra coisa muito importante. Às vezes a gente aprende pelo amor e pela dor, né? Uma Então, constante. geralmente, quando a gente está... Hoje cedo, você falando, a Milene falando em sonhos, hoje cedo eu postei uma frase que tem tudo a ver, assim, ela fala, não se limite àquilo que a sua vista alcança, sonhe. Às vezes, a gente tem uma visão tão limitada do que a gente, por conta do que a gente viveu e do ambiente que às vezes a gente vive, que a gente nem sonha. Você quer ter uma casa, mas você nem sonha como você quer aquela casa. Então, assim, qualquer casa serve, desde que seja minha. Você até abre mão de fazer essa exigência. E você não tem essa... E aí você está indo contra a prosperidade, contra a riqueza. Porque você poderia ter a casa dos sonhos, mas você não chega a sonhar. Sim. Né? Sim. E aquilo que tu falou antes, Patrícia, muito importante. É quando a gente sai da zona de conforto, e nós aqui como seres, nós estamos em constantemente sendo, pelo amor ou pela dor, influenciados a sair da zona de conforto. Cada vez, você pode fazer uma análise, isso também está lá no nosso questionário, para depois, Ana, se você avaliar o teu passado, você percebe que todos os momentos em que você entrou em tranquilidade, logo depois veio uma mudança. Por quê? Porque você já chegou no ápice daquele momento, você pode mais. Mas se você não vai pelo amor, eu vou mexendo para que esse movimento aconteça em você. E muitas vezes esse movimento vem cheio de nãos, que é o que o livro fala. O livro fala muito da persistência, né? Porque a cada não que tu recebe é uma nova alternativa que você encontra para acertar. Acho que foi Pata que falou sobre isso hoje, que ela começou a agradecer, né? Pelos nãos, porque exatamente... Porque a gente tem os aprendizados. A partir... assim, a minha busca por essa consciência, ela começou em 2019. Mas pelo lado, inicialmente não foi pelo lado financeiro, foi pelo lado de relacionamentos. E aí, depois entrou por esse lado financeiro, e quando entrou pelo lado financeiro, que eu comecei a ter algumas percepções, uma das coisas que eu tinha um pé de laranjeira aqui no quintal, e uma vez eu estava lá atrás, e eu fiquei olhando, digo, gente, o universo ele é tão abundante. Você planta uma semente, esses pés de laranjeira estão aqui há mais de 10 anos, e cada safra vem com mais fruta, mais fruta. Então, Deus trabalha na abundância. Por que eu estou tão restrita no meu trabalho? Por que eu estou tão, sabe, limitada? E aí você vai tendo esses insights e vai vendo que é questão de vibração. É questão de limitação também. E, Patrícia, na Bíblia, eu brinco com os meus clientes, que eu falo assim, ó, na Bíblia, tem um versículo aqui, é muito conhecido, que fala assim, pede e receberá. E não tá lá, pede um pouco, senão não te dou. Pede o que você quiser. Só que tem um detalhe, você está disposto a percorrer o caminho? Porque eu vou abrir todas as possibilidades. Então, é sobre isso, a gente pode qualquer coisa, só que a gente precisa ter os nossos sonhos genuinamente. Eles têm que estar... Então, prosperidade tem a ver com equilíbrio entre o subconsciente e o racional, e você tem que estar alinhado com a tua espiritualidade. Quando você vibrar nisso, você atinge o que a física quântica explica para você, níveis elevados de gratidão. Aí você não vai mais cair na poça de água, você não vai ter mais clientes que não podem te pagar, porque você já elevou a tua faixa vibratória, você só vai alcançar pessoas que podem pagar, que estão de bem com a vida, que estão vibrando igual a você. E quer ver um exemplo, só para tentar a vez, Malu? Quando você falou aí da
de quando a gente está no momento mais calmo, tem uma mudança, né? E aquele momento que a gente está total na escassez, eu tô sem cliente, apareceu um resfriado, eu tô com problema com relacionamento, você começa a olhar para aquilo, meu Deus, nada tá dando certo. Está ruim, começa a pontuar e olhar e observar e viver naquele sofrimento ali, naquela lama. Só coisa ruim acontece, né? Mas naquele outro momento, quando as coisas começam a acontecer e aí mais coisas boas acontecem, porque a gente está naquela vibração. Isso é um exemplo mais óbvio que todo mundo já passou em algum momento, né? Porque a gente está naquela vibração e a gente atrai, e não é nada dos opostos se atraem. Não é. A Kalina hoje atrai o que está vibrando, o mesmo que está vibrando. A Kalina hoje falou algo bem importante, porque ela mudou um pouquinho o campo de visão dela sobre eu ia vir participar e eu recebi um extra. Ela evidenciou algo positivo. Se ela continuar visualizando e sentindo esse algo positivo, ela vai ter mais disso. Porque ela mudou a vibração dela, né? Claro, porque quem está na insatisfação... praia, fez uma conexão, mudou a vibração dela ali, já se alinhou com o encontro de hoje, com a egrégora, talvez, e aí a prosperidade chegou. Parece mágica, mas é bem assim, né? Vamos deixar a Malu, por favor. Oi. É interessante isso que a Mi estava falando, porque tem a questão também das leis herméticas, né? Da resistência. Todo mundo pergunta para mim, nossa, você tá rouca? Aí eu penso, né? Nossa, eu venci muitas barreiras sábado, fazendo um evento presencial, muita energia. Aí eu falei, a resistência vem querer te brecar. Aí eu falei, aqui não. Mas você já consegue perceber. Sim. Né? Porque às vezes a gente entra no ambiente, a pessoa entra e ela muda a vibração dela e ela não consegue perceber, né? Porque quando você começa a vibrar também, que você leva a tua faixa de vibração e você não vai, e aí é o que a gente fala sobre propósito, começa a alinhar o teu propósito, o que muda? Pode mudar tudo. As pessoas que você convivia já não fazem mais sentido, os amigos mudam. Por quê? Tu tá elevando a tua faixa vibratória, tu não é mais ser igual. O teu mundo a tua visão está mudando, né? E tá tudo bem. Só que a gente não veio de uma cultura que permite. Também, né? Tem a ver com o propósito. Dentro da espiritualidade, eu também estou caminhando, atuando dentro do meu propósito. Claro. Aí, tem coisas que gera satisfação. Vamos brecar aqui que vai ganhar potência. E outra coisa, Malu, que você falou sobre propósito, sobre recentemente, um outro projeto que eu estava fazendo, dentro de corporações, a gente percebe muito isso. A corporação, muitas vezes, tenta mudar alguma coisa para tentar motivar, mas essa motivação em relação ao propósito, essa ressignificação, ela é interior, não vai dar certo. Porque cada um de nós é que tem o livre-arbítrio para decidir, movimentar-se em relação a tudo. Aí eu quero que as coisas mudem. Começa dentro, para ir para fora. E a gente, normalmente, as pessoas vão buscar fora. Um conselho, uma nova saída, uma nova ideia, e não olham para dentro. Que aqui é que vai surgir a nova ideia. Aqui é que vai abrir oportunidade. É dentro de você. Pode falar, Kalina. Ai, meu Deus, como eu tô admirando vocês. Vocês são maravilhosos. Eu também. Eu vou ser aluna, com certeza. Não, eu quero sair melhor, viu? Vou sugar tudinho. Estamos todas aqui, como eu falei, para a gente se nivelar. Todo mundo vai dar e vai receber. Porque eu sou a pessoa mais medrosa que existe com relação a dinheiro. Eu tenho medo do dinheiro. Então, assim, eu olho minha conta bancária no celular umas 10 vezes ao dia. Eu tenho medo que o dinheiro saia de lá. Eu tenho medo, a conta ainda vai ser, por exemplo, o dinheiro está lá para pagar a conta no final do mês. Mas eu fico, mas será que vai dar? Que vai ficar lá esse dinheiro? Será que vai aparecer outra coisa? Então, assim, eu tenho muito medo do dinheiro. Muito. A gente vai trabalhar isso também, Kalina, tanto aqui como nos próximos níveis que a gente está construindo. E isso é muito, muito sério, porque, primeiro, que a vibração do medo é a vibração da escassez, é uma vibração muito baixa.
e só vai te alinhar a tudo isso mais baixo, né? Mais inferior, e atrair. Então, são medos, às vezes, absurdos, né? De você tá com dinheiro ali e o medo do dinheiro sumir ou de Ele alguma coisa. acaba escapando mesmo, Kalina. E vem, e é uma crença muito comum de que você tem uma conta, você tem um valor, ou recebeu um extra, alguma coisa inesperada, positivo, mas acontece algo negativo, às vezes no mesmo valor. Exatamente no mesmo valor. Isso é muito, muito comum. Então, a gente tem que trabalhar essa crença, trabalhar aí os seus comportamentos também vão mudando, para você já começar a fazer o mural dos sonhos, se quiser eu te oriento, para você já colocar uma imagem da tua conta com o valor que você quer, com o valor que você se sente segura, mas trazer também essa segurança para você de que não é o valor, não é o dinheiro que vai trazer esse poder para você, né? É o seu conhecimento, é a sua força, é seu networking, enfim. E eu ousaria Dá dizer, certo. Kalina, aqui eu tô falando com um monte de terapeuta, mas também tô falando com uma advogada, né? Embora o direito ele trabalhe também muito ampla, ele não é uma coisa como as exatas que é lógica só, né? Então nós temos um arsenal de conhecimento dentro de nosso subconsciente. E muitas teorias e muitas ciências explicam como nós temos nossos registros, não só dos nossos genes que vieram através da descendência, mas muitos de conexão espiritual. Nós temos muita informação. Então, essa Kalina que está aqui, ela tem muito conhecimento não acessado dentro dela. E hoje, assim, o lado positivo é que hoje já existem muitas técnicas para que você possa explorar o teu subconsciente. Pode falar, Patrícia. Dentro da constelação familiar, inclusive, eles falam que, por exemplo, quando a Kalina foi gerada no útero da mãe dela, aliás, quando a mãe dela foi gerada no útero da avó, de alguma forma ela já foi gerada, né? Porque a mulher traz essa coisa dos óvulos. Então, para a gente, a coisa também ela acaba sendo bem, bem lá atrás, porque e aí você vai carregando esses pesos, esses medos. Quando ela falou desse medo, eu lembrei da época que todo mundo teve a poupança confiscada. Lembra que as pessoas tiveram, e acho que foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa. Eu não sei se ela teve algum parente que de repente viveu isso. Olha, a nossa egrégora se conectando, às vezes é um insight que a Patrícia está recebendo, era isso que eu ia comentar mesmo, Kalina. Esse medo não é seu, a não ser que você tenha vivido algo brutal, assim, de ruptura, de alguma coisa com o dinheiro, mas se não aconteceu na sua vida, foi isso que a Patrícia falou. Esse livro... Esse medo e você está carregando ou por conhecer a história, ou a nível histórico e genético. E esse livro que a gente está hoje falando, Kalina, ele cita também algumas situações como essa, que nos nossos antepassados, pessoas que viveram impactos muito grandes, como falência, pessoas que ficaram na época do Holocausto, gerações de famílias, e eu acredito que ele não fala nesse sentido, mas ele remete a gente entender que quando ele fala impacto, ele quer dizer emocional, porque o nosso subconsciente é emoção. Ele não é razão. Muitas decisões, eu falo que muito comportamento a gente tem em relação a dinheiro, que é um comportamento automático, ele está lá vinculado numa crença limitante que você já percebeu, o medo, que não é normal você ter esse medo, que ele não vem de um problema agora que você está enfrentando. Por mais que você já tenha tido alguma dificuldade, não ensejaria esse medo tão grande. Então, ele é um sinal que emocionalmente o teu subconsciente está dando para você. E a tua razão está começando a processar. Porque o que a gente faz, algumas técnicas, é tirar essa informação do subconsciente e raciocinar a respeito. Que a gente quebra o ciclo automático do comportamento. Para a gente poder, daí, decidir diferente sobre dinheiro. Então, tem solução, Kalina. Você está no caminho. Tá? Fica tranquila que isso é super normal, acho que todas nós já passamos medos, medo do crescimento, medo de mudar de profissão, medo de começar um negócio novo, medo de fazer diferente do que os outros fazem, do que já deu certo para os outros e que pode não dar certo para nós. Tá tudo bem. Você falou agora uma chave muito importante que eu já quero trazer, a gente vai caminhar já
né, Milene, para não se estender muito, Sim. mas é algo que, assim, a gente está falando muito, essa primeira parte do livro é muito sobre desejos, sobre sonhos. E aí, no Theta Healing, a gente entende que tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, que a gente não conseguiu conquistar, se a gente for cavar, que a gente chama isso de escavar, né, as crenças, até chegar na crença raiz, a gente vai chegar numa crença de medo ou de ressentimento, de ressentir algo ou alguém, né, de raiva, de ressentimento mesmo. E a maioria vai ser medo. Então, você já chegou, possivelmente, numa das suas crenças mais profundas sobre a parte financeira. Porque o medo já, quando você chega diretamente no medo, você já nem precisa passar por muito caminho. E aí é onde a gente chega na chave, que é, qual é o medo? Quais são os medos que eu já tenho, que eu já sei que eu tenho, né, conscientemente, para chegar nesse desejo que eu quero? Qual é esse desejo ardente? E por que eu não estou conseguindo me movimentar para fazer isso? Por que eu não consegui ainda chegar lá nesse local, nesse lugar que eu desejo tanto? Que medo é esse? Conscientemente falando, né? Eu posso deixar já, Milene, o que eu queria deixar para a semana que vem, ou você quer? Só para finalizar, eu não sei se vocês costumam fazer, se tem essa prática da meditação, que é algo que a Ana já faz todas as manhãs também, né? Mas é importante para os próximos passos que a gente vai dar aqui, que vocês tentem se conectar com vocês mesmos para os sonhos começarem a ficar mais claros. Os sonhos que vocês querem alcançar. Porque o que é a terça-feira próspera? A gente caminha para mudar o nosso emocional, vibração, e começar a usar isso racionalmente para atingir aqueles objetivos que a gente espera em 2025. Porque propósito, ele está muito vinculado ao estabelecimento de metas racionais, que sejam alcançáveis. Mas o sonho, ele não tem limitação. Né? Então, só que vocês precisam tentar identificar nessa fase da vida que vocês estão, terminando 2024, o que vocês desejam para 2025. Em todas as linhas que vocês têm emocionais, aquilo que realmente está incomodando vocês. Porque o que incomoda vocês não é a ausência de dinheiro, é a ausência de ferramenta para buscar o propósito de vocês em 2025. Porque se você tiver o propósito, a gente vai ajudar vocês a encontrar as ferramentas para vocês percorrerem o caminho. Então, procurem nessa semana mudarem o comportamento se vocês não têm essa prática diária. Eu tenho a prática diária da meditação, gente, todo dia, tá? Mas quem não tem, a Ana faz todos os dias o Levemente, que é um início, e depois ela pode indicar outros, Kalina, para você ou para quem quiser começar o processo, tá? Porque nada mais é a meditação do que baixar as ondas cerebrais e você parar de raciocinar e poder ouvir a tua essência, com menos ruído, vamos dizer assim. Então, Isso. falando, né, para que fique mais fácil. Realmente a tua voz, né? A gente tira o pensamento crítico, que é esse medo, que é o medo do julgamento, o medo de ser rejeitado, todo esse barulho mesmo, né? E o que você falou, Milene, realmente para essa listinha, né, do que você deseja, é muito lindo você começar a olhar também o que é que você quer sentir. Eu quero ter o carro tal. Como é que eu quero me sentir? Como é que eu quero, não é? Como é que eu vou, né? Não é uma voz do ego dizendo assim, vou me sentir muito bem nesse carro, para mostrar para fulaninha que eu consegui. Não, como é que você quer se sentir com esse carro? É mais próspera? Então, talvez seja elevado para você. Mas é para mostrar para alguém? É por uma raiva, por uma vingança? Já está começando pelo motivo errado. As ações que você vai percorrer para chegar nele, você até pode chegar nesse carro, mas as ações que você vai percorrer vão te causar mais dor, talvez fique mais distante. Então, como é que você quer se sentir? É algo muito valioso para a gente olhar para o que realmente é esse desejo ardente. E o propósito está muito vinculado a isso, né, Ana? É a chama ardente que o livro fala, gente. Não tem como errar. A gente tem dificuldade para ouvir e sentir o nosso inconsciente, porque a gente não se permite fazer isso na correria do dia a dia. Mas a partir do momento que você começa a fazer essa mudança, você vai começando a perceber que você consegue acessar. E isso
É a chama que arde em você, é isso que te movimenta. O processo de você alcançar pode ser um processo muito gostoso, embora possam ter nãos, é um processo que você se... É importante lembrar que você nunca está dependendo do outro. Não tem a ver com o outro, ultrapassar o outro. Não existe concorrência aqui no universo. Você só ultrapassa os teus próprios limites. Então, se o teu sonho for adquirir uma mansão em 2025, não tenha medo de ousar sonhar. É claro que lembre-se, todo sonho tem um caminho para você percorrer. E o universo é ótimo em abrir frente, mas você que tem que fazer o movimento acontecer. Mas é possível. Isso eu quero dizer para vocês. Não há um sonho que Deus nos limite. Ele não limita. Você pode sonhar o que você quiser. O problema é que muitas vezes nós sonhamos coisas que não são genuínas. Não tem a ver com a gente, com o nosso propósito. Então, acho que a melhor mensagem dessa terça-feira para nós, todos nós, eu me incluo também, constantemente no que a Ana fala e no que eu falo para a Ana, né? Vamos olhar para nós, para alinhar o nosso propósito. Porque aí o caminho, ele é constante crescimento. É algo positivo. E uma frase que eu gosto muito, que faz a gente suportar o processo, é aquela que, se você tem um propósito, se você tem um porquê, você suporta qualquer como. Com certeza. O como você vai chegar nesse lugar, você vai suportar, porque é por você, é por aquele sentimento que você quer ter, é por aquele desejo ardente que você quer conquistar. Então, você vai suportar se for noites em claro, se for trabalhar um pouco mais, se for sair mais tarde do trabalho, seja o que for. Enfrentar a sua família, uma decisão que você não está indo contra, né? Enfim, seja qual for o processo, você vai suportar com mais leveza, é o que eu sempre estou falando, né? Que dá para você fazer tudo com leveza. Eu acho que é isso, né, Ana, para hoje? Eu queria deixar para vocês uma atividade e a gente termina com o network, porque é importante a gente fazer. A gente já fez tanto aqui, conversou tanto, é muito bacana esse grupo, mas a gente vai ter sempre esse momento de network, porque como a gente fala, né, que a prosperidade começa aqui, então cada uma pode ser que uma trabalhe com a outra, se ter ideia, se encontre depois, enfim. Mas eu queria só deixar uma atividade para a gente fazer, que é algo que me moveu muito quando eu li a primeira vez esse livro, que é o que a gente estava falando dos medos, né? É vocês colocarem um pouco disso que Milene falou, dos seus sonhos, quais são os seus sonhos, e já começa a sonhar de agora, já começa a colocar sonhos para agora, para esse ano também, que é possível você se movimentar. Então, você vai colocar seus sonhos, aproveita para colocar esse sentimento, para você já se conectar ao que realmente faz sentido para você, né? Como é que você quer se sentir. E aí vem a chavinha que pode ser que vai começar a destravar para vocês. Isso aí vocês vão fazer com calma, tá? Depois, na semana, a gente pode conversar, ou quem se sentir à vontade para conversar na semana que vem. Quais são os medos que você já sabe que tem, que poderiam te impedir de chegar nesse sonho, que talvez hoje é um medo que ainda te trava, que ainda te barra de fazer um movimento. E aí, com base nessa reflexão, vocês já vão talvez conseguir pensar em uma ação, pelo menos uma ação para um desses sonhos essa semana. Vocês aceitam esse desafio? Em busca do sonho de um desses sonhos, pelo menos, uma ação para fazer consistentemente essa outra chavinha que a gente vai falar, eu não sei se é o capítulo 3 do livro, que é a consistência. É algo que a gente precisa adquirir, né? Trabalhar o mental para manter, porque se a gente tem esse desejo ardente, faz uma ação e não mantém essa consistência, o universo não vai dizer, é só porque ela cansou no meio do caminho. Não. E aí eu sou prova disso, da infinidade de planejamento financeiro que a gente faz, individual, casal, grupo familiar, que num determinado momento aquilo para de fazer sentido. Por quê? Porque era um sonho que não estava vinculado ao propósito. E a gente refaz, tá tudo bem. Mas perdeu-se um período que poderia ter sido aproveitado diferente. Então, agora que a gente está tendo a oportunidade de ainda estabelecer sonhos, gente, não tenham medo de sonhar. Vocês podem todas as coisas. Basta que vocês estejam dispostas a percorrer o caminho. Porque nós viemos para cá para cumprir o propósito de evolução de cada um. E é individual.
Não é para a Patrícia o mesmo que é para a Ana, e para cada mesmo que seja trabalhar com terapias, nós vamos ter um jeitinho próprio, cada um, de fazer diferente. Então, ousem. Pode falar, Patrícia. Eu ia pedir até orientação para vocês com relação a essa coisa do estabelecer sonhos. Porque o que a gente vê é que... Ai, deixa eu baixar minha mão aqui. É que, por exemplo, não adianta eu falar para o universo, eu quero ser feliz. Eu tenho que estabelecer em que área eu quero ser feliz, como eu quero, que é a questão do como eu quero me sentir. Até eu quero orientação mesmo nesse sentido, porque eu acho que eu fui deixando, apesar de ver que a vida está acontecendo, algumas coisas eu não consigo visualizar. Eu vou ter clareza, né? eu vou Sim. começar dizendo o seguinte para você. Os sonhos que você fizer, primeiro olhe para você. Então, eu diria assim, olhe para o teu corpo. Você começa em você. Tá tudo bem com você, aqui tá tudo bem. Agora, vamos para relacionamentos. Porque a gente tem muito isso e a gente não percebe. Você tem o que você deseja como parceiro, como sim, como não, existe chance de mudar? Ok, resolvemos o emocional quanto a isso. Bens materiais que você ainda queira. O que te chama atenção? O que você gosta? Ah, daqui um pouco não seja uma mansão, daqui um pouco seja uma viagem. E talvez você se surpreenda que a meditação vai te ajudar nisso também. Talvez você se surpreenda que você vai sentir vontade de viajar sozinho. E vai te dar até um frio na barriga, que você vai pensar, meu Deus, nunca viajei sozinha, né? De repente para outro país. E tá tudo bem, é um sonho genuíno que existia dentro da Patrícia, mas ela não olhou ainda para dentro dela para perceber. E agora, é isso, o sonho, ele sempre vai estar atrelado ao incômodo. Porque se ele não está causando incômodo, é porque ele já aconteceu ou ele não vai acontecer porque não tem vontade genuína. Agora, se você tem um sonho e ele causa esse medinho, esse incômodo, é porque ele é um sonho que ele pode ser genuíno. Ele está na tua alma, só que você tem medo. Por quê? Porque você ainda tem crenças limitantes. Esse é o sonho que você vai anotar. Mas essa coisa do medo, por exemplo, da viagem. O meu pai, ele não era assim de viajar muito, nós sempre viajávamos, sempre para a casa dos avós, sempre muito em cima da hora, ia lá e voltava, não existia a questão do planejamento. Eu tenho muito medo de planejar, e todas as vezes que eu planejo, acontece algo e eu não vou. E, de alguma forma, é engraçado que o universo foi me empurrando para que eu fizesse várias viagens, né? 2020, ano de pandemia, sem dinheiro, assim, e eu fiz várias viagens, assim, com colegas, com amigas, e que as coisas foram. Esse ano também aconteceu de uma amiga, vamos para Campos, tal, e não foi nada planejado, fomos, deu tudo certo, tal, a coisa acontece, né? Mas eu tenho medo de planejar. Mas sabe o que, Patrícia? Por que isso tudo atrelado com com o raciocinar e as metodologias financeiras? Porque a gente pode sonhar e planejar todo o investimento que a gente fizer. O problema é que normalmente a gente já vem de uma cultura que nunca planejou, que é normal para o brasileiro, né? E, além disso, é aquele imediatismo. Então, eu decidi viajar e eu já vou fazer as malas e vou ir. Mesmo que não seja o melhor momento. Compreende? O que a gente está trazendo? Justamente a clareza da sua... Você já trouxe essa clareza, né? Entendeu? Agora, você é uma crença que tu tem porque talvez essas foram viagens que tu acabou indo e deu tudo certo. Mas só que, na prática, racionalmente falando, às vezes pode acontecer de você estabelecer um sonho que não é o momento certo e acabar tendo prejuízo, por exemplo. Ou não aproveitando o quanto você gostaria. Se a gente conseguir estabelecer sonhos, depois a gente, com a metodologia, a gente vai eliminar aqueles que já não vão ser atendidos em 2025. E a gente já vai estabelecer aqueles que vão ser a longo prazo. Porque vai ter um hall de sonhos que você não vai conseguir já para 2025, talvez. E olha, que pode ser que você se surpreenda, tá?
que você supere as expectativas, tá? E aí você consiga mais rápido do dinheiro que você imagina, porque você se limita a conseguir o quanto você quer porque você acha que não dá, mas você não colocou uma meta maior. Se você tiver com aquele sonho ardente, você vai conseguir o dinheiro que precisa mais rápido, porque tudo vai se movimentar para você atingir o que você quer. Mas isso já foi real em algumas situações. O medo que a Kalina falou, eu também tenho. Então, por exemplo, eu fico pensando, gente, se eu crescer o escritório, como é que eu vou dar conta? Se eu abrir algo para empreender, a Ana sabe disso, como é que eu vou dar conta? Entendeu? Se eu estou sozinha, como é que eu faço? Então, existe esse medo de como fazer para a coisa acontecer e a minha conta ficar sempre positiva. Mas é para isso que a gente está fazendo isso aqui. Sabe Sim. por quê? E para isso que eu venho desenvolvendo a minha metodologia, porque eu entendi que o racional já funciona, já existem vários métodos. Mas por que ele não funciona na prática? Porque ele precisa ter esse movimento interno da tua paixão e a projeção para realizar esse sonho, na prática. Porque o ideal daí para quem quer fazer um planejamento completo seria estabelecer o sonho e aí estudar quais as melhores alternativas que a gente tem para isso. Para o negócio funciona do mesmo jeito. Como vai ser o fluxo de caixa, os clientes, você abre a tua visão para 360 graus no teu trabalho, no ramo do teu negócio, para atingir aquilo que você espera, mas você já tem que, no momento de sonhar, saber até quanto você imagina ganhar. E aí, se você for ver outras teorias, elas vão falar que não tem a ver com conhecimento. Não é você buscar mais conhecimento, é você se permitir ganhar mais. Porque talvez você chegou num patamar, e eu não estou falando você em si, estou dando exemplo, né? Sim. Talvez a pessoa chegue num patamar que ela acha que tá bom, mas eu vou ter mais isso, eu vou ter mais aquilo. Ela vai colocando automaticamente, a nossa mente racional vai colocando limites. Porque o que o nosso racional faz? Ele faz um processo de proteção para nós. Então, é que nem quando a gente começa o processo vibratório, de aumentar a nossa vibração, viu, Kalina? Você começar, você vai perceber assim, que você vai olhar assim, eu tenho dinheiro na conta, eu sou grata, e a tua mente está dizendo assim para você, mas tem pouco, hein? Você cuida. Porque o teu racional, a tarefa dele é deixar você consciente da tua realidade. Só que para você utilizar a vibração, você vai ter que deixar o teu inconsciente assumir o controle. Porque ele detém a tua conexão espiritual com a abertura dos caminhos. Então, parece simples, mas na mais que o racional, né, Milene? Mais que o racional, essa vozinha, e às vezes você tem dinheiro na conta, tem para suprir, mas a vozinha é do inconsciente, é da tua família, ou de alguém que você nem conheceu na tua família, ou da crença da sociedade, que aquilo não vai servir, porque talvez seu emprego não é um concurso, porque você aprendeu que era um concurso, enfim, infinitas coisas. Outro exemplo que a Milene estava falando, que acontece, e a gente falou na live isso, a mulher ganhava mais do que o marido, e ela torrava o dinheiro dela, ela não conseguia pagar as contas em casa, participar, mesmo ela ganhando mais, porque ela fazia o inconsciente dela fazia de um jeito para sumir com esse dinheiro, então apareciam contas extras, ou gastos, compulsões por compras, que ela acabava gastando muito mais, para que no sistema de crença dela continuasse fortalecido, que era o homem que mantinha a casa, e na verdade era ele que mantinha mesmo ganhando pouco. Então, é como acontece na nossa vida, né? As coisas vão se movimentando, porque essa vozinha, ela fica gritando no nosso ouvido. E a prosperidade está muito atrelada com a nossa ação, e muitas vezes a gente fica bloqueado por causa dessas crenças todas. Mas a gente tem como superar, né? A gente tem que se permitir. Então, por isso que eu falo, uma constante evolução. Nós estamos em constante evolução aqui. Por isso que se você está com problema com dinheiro, seja mais ou menos, seja um momento de mudança, o universo está tentando te movimentar, ele está tentando fazer você evoluir. Ou é porque você consegue ganhar mais, ou é porque você consegue expandir, você está num momento de estagnação, você tem um pouquinho de medo ainda.
Mas se você olhar para trás, já teve outros períodos que você teve medo e você foi, fez e aconteceu e deu certo. Então a gente tem essa questão do medo muito racional e a gente se foca muito mais no medo do que nos exemplos que a gente já teve, nas ações que a gente já fez, no movimento que a gente já fez, o quanto a gente já cresceu aqui. Então a gente tem que aprender, olhar mais para as nossas ações do passado e ver como eu evoluí, como eu já cheguei aqui. Eu posso ir mais além. Pode falar, Malu. Só emendando o que a Mi e a Ana aí colocaram, né? Complementar também que pela neurociência, 98% dos nossos pensamentos não são verdade. Então, muitas vezes, quando a gente se torna consciente, uma ferramenta que a gente usa muito aqui em casa no dia a dia, meu marido às vezes vê ansioso, não, fala, pera, você já perguntou se isso é real? Isso está acontecendo? Aí ele olha na minha cara e fala assim, não é real, é minha mente que está criando. Eu falei, pronto, segue Agora a você vai vida. conseguir. Então, gente, nós somos maravilhosas, tá? E Todo respondendo ser a que tá aqui. Patrícia, na questão da felicidade, né? Primeiro aquela questão da crença, que eu acho que você já teve consciência, né, Paty? Que Milene trouxe toda a parte prática da viagem, né? E é por isso que é tão maravilhoso isso que a gente está construindo, né? Porque vem a parte muito prática de como se organizar, planejar, e pode ser que 2025 não aconteça, mas enfim. E vem a parte da crença, que é, para você deu certo algumas viagens, porque foram sem planejar, como você está acostumada, né? Como você foi ensinada que era normal acontecer. E talvez você planeja e as coisas acontecem de errado porque você vai trair sua família que não planejava, ou porque não queria, ou porque não achava certo, ou porque não pedia. Então, esse é um sistema de crença que a gente vai ter que ir rompendo para ir conquistando os passinhos a mais que a gente quer. E sobre a felicidade, eu gosto muito de orientar você anotar tudo que você quer sentir, como eu falei, com clareza. Então, o que é felicidade para você? Quando eu atendo clientes que elas querem encontrar alma gêmea, né, viver um relacionamento harmonioso, eu peço para elas listarem tudo que elas querem no homem, tudo, 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 tudo. E eu fiz isso. Eu tive alguns padrões de relacionamento, trabalhei isso na minha vida, e agora que eu cheguei no meu marido, às vezes ele faz uma coisa que eu olho e digo, meu Deus, estava na minha lista. Porque era coisa assim, e aí às vezes eu falo assim, esses centímetros a mais que ele não tem, não estava na minha lista. Eu queria. Ana. Mas aí, Ana, para a parte emocional, assim, de relacionamentos, existe assim que eu vejo a dificuldade que a gente no pedir, a gente precisa sentir. Porque se a gente pegar pela própria Bíblia, né, que é conhecimento comum, né, de qualquer religião embasa a Bíblia, ela fala, pede e acredita como se já fosse. Então, quer dizer, se eu quero relacionamento, para o universo entender qual é esse relacionamento, eu tenho que ter isso muito claro, e eu já tenho que me sentir a mulher nesse relacionamento. É a mesma coisa para os negócios. Eu já tenho que me sentir com o meu escritório aberto, mais amplo. Eu vou contratar pessoas e vou ter dinheiro para pagar todo mundo. Entendeu? Você já tem que se sentir. É quando você demonstra para ele que você já está lá, ele se certifica que você realmente quer aquilo. Isso. Quando você ainda tem o medo, você não consegue vibrar na frequência desse desejo. Em relação à lista de tudo, né? Mas eu falo, é muito claro quando a gente trabalha a manifestação de alma gêmea por isso, porque você vai colocar e não tem que pensar assim, mas esse homem vai trair, mas esse homem não vai ser alto, rico e amoroso comigo. Não, você vai anotar o que você quer. Vai encontrar esse homem, sim. Então, coloca na lista todos os detalhes mesmo. E é engraçado que eu atendi uma cliente que ela foi nesse processo e aí chegou que ela disse, não, tem algumas coisas aqui que ele não está na checklist. Mas aí depois ela conheceu o outro e esse outro estava na checklist. Então, é assim que funciona também. A questão de relacionamento, eu já cheguei numa fase que eu falo assim, eu estou bem como eu estou e vou aprender cada vez mais com essa coisa do estar só, porque eu acredito que como eu venho, para vocês perceberem como eu vou tendo uma consciência, né?
eu acredito que como eu venho de lá de trás, aquela coisa que o relacionamento era duradouro, que você casava, que você tinha filho, que você tinha toda essa estrutura, eu achava que o homem, sim, de fato, tinha que ser o provedor da casa, e tudo isso. Então, hoje, está tudo muito ressignificado. Uhum. Então, como eu não casei jovem, como eu não tive filho jovem, porque quando eu busco, de fato, eu tinha a minha perspectiva era me formar, estar bem financeiramente para começar uma vida conjugal. Como eu ainda não entrei no bem financeiramente, eu comprometi todas as outras coisas. Então, eu acho que, de alguma forma, quando eu falo que sou grata, que estou muito tranquila, é porque eu acho que eu fui sendo impulsionada a sair das zonas de conforto, porque se de repente eu tivesse casado lá fora, eu nem teria usado um pouco do meu potencial. Eu teria sido a Amélia, a mulher que estaria dentro de casa, e pronto. Eu fico vendo assim, lá dentro o que eu sinto é meio que isso, sabe? De alguma forma, eu fui buscando o caminho que eu trilhei e o local que eu estou hoje. Para você, né? Porque E talvez você estava quase pronta para seguir uma sequência que te ensinaram, e aí você conseguiu ser leve no que você trilhou, né? Mas ó, assim, quando você está tranquila, fica tranquila, assim, que a gente tem que ficar tranquila. Mas vai fazendo a listinha. Hoje eu mas se estou. fizer sentido para você, lá no teu íntimo, é algo que você precisa olhar Sim. e se permitir vivenciar. Porque isso também está atrelado com crenças limitantes da nossa geração. Nós somos mulheres que tiveram uma evolução muito rápida e muitas de nós temos na nossa criança interior muita crença limitante em relação a relacionamentos, né? Homem e mulher, a gente tem muita crença limitante em relação a isso. Mas superando elas, o bom parceiro pode chegar. Eu estou lá. Em 2019, os questionamentos começaram muito com relação a isso. Mas, de alguma forma, foi o jeito de abrir a mente para outros aprendizados. Então, assim, eu queria entender, porque, poxa, 30, 40 anos e, de repente, a coisa não foi. Porque tanta gente com menos, né, consegue ser feliz no amor e tal. Então, você começa a se questionar. Só que nesse processo de busca por respostas, você vai fazendo uma autoanálise, você vai percebendo e vai descobrindo muita coisa sobre você. Então, não tem nada de errado, está tudo certo. Tá tudo certo. Está tudo certo. Você está evoluindo no processo. No teu tempo, da tua forma. Estagnada eu não estou, isso eu tenho certeza. Então, é isso que importa. Pronto. Vamos seguir com o nosso network e finalizar. A gente... Foi maravilhoso esse encontro, amei, muito mais do que a gente esperava, né, Milene? Verdade. Uma egrégora aqui com uma troca muito rica. Uma troca com muita sintonia, né? É aquilo que eu falei, Deus une propósito, cada um está aqui com a mesma sintonia. Essa é a parte do network, a gente quer sempre fazer isso. Então, vamos agora só falar. A gente se conheceu bastante aqui um pouco das alegrias e dores de cada um, mas vamos falar nossos nomes, cidade que a gente mora, é que você trabalha, se você empreende, de repente você pode ser cliente ou fornecedora de alguém aqui, e quem vai ver gravado também, né? E quer começar com essa parte. Kalina. Vamos. Eu me chamo Kalina, sou enfermeira intensivista, trabalho em UTI pediátrica oncológica e também trabalho no Hemocentro aqui de João Pessoa. Tenho 48 anos, eu até decorei, porque eu estou mentindo a cidade, à torta e à direita, meu Deus, que eu fui ver quantos anos eu tinha hoje. Porque eu digo que tenho 46, mas não, 48. Pensa que a experiência de 48. Também, mas eu não estou mentindo ainda, não. Para de mentir, Kalina, você vai começar a aceitar, está maravilhosa. Pois é. Aí tenho 48 anos, tenho um filho de 22 anos, que é, assim, é a parte mais importante da minha vida,
tem 22 anos, faz medicina fora daqui de João Pessoa, faz em Minas Gerais, e já está no internato. E eu moro sozinha, também não tenho crush, mas está no meu caderninho aqui já. Por enquanto, Karina. Por enquanto. Mas sou uma pessoa, assim, bem feliz, e tenho alguns traumas, algumas coisas que agora, com os meus 48 anos, que isso veio me incomodar muito. Então, assim, eu estou procurando me conhecer, saber o que é isso que... Porque eu sou tão carismática com as pessoas e comigo não, porque eu não me amo, porque eu não me mimo, porque eu estou naquela fase que eu entrei na menopausa já, então, assim, eu estou me sentindo tão feia, estou sentindo que o rosto está caindo, que não sei o Você não está quê. se olhando no espelho, Karina, como eu te vejo. Aí eu não me amo. Então, assim, eu tô nessa minha luta. Sabe aquela questão do crush lá que nós estávamos falando? Ele não Ah, virá enquanto você não pedir e não aceitar amor próprio. pois é. Porque para um Então, assim, relacionamento saudável precisará. A vibração, né? Aumentar essa vibração aí de amor próprio, de Amor se gostar, próprio. de se olha, para ele chegar e ver o que ele está vendo, mas às vezes tem uma lente ali. E que isso anda em equilíbrio. Tá. Então, pronto, essa sou eu. E tô aqui nessa minha missão, que não é fácil, da minha profissão, mas sou ricamente feliz, graças a Deus. Que bom, Karina. É um prazer estar aqui com você. Um prazer que você está por aqui, Karina. Obrigada. Tati, pode ser? Eu já falei de mim, viu? Você sabe que eu gosto de falar, né? Eu sempre vou ter o que falar, então eu vou passar para a Patrícia. Nós temos em comum a formação em direito, né, a atuação no direito. A minha primeira formação foi pedagogia, e eu vejo que isso também estava muito atrelado à profissão que as minhas tias seguiram. Então, quando era pequeno, o que é que você quer ser? Professora, né? E com 12, 13 anos, despertou para uma outra coisa e inicialmente teria que fazer direito para ser delegada, coisa que eu abri mão depois. E eu entrei na advocacia para ter os anos de experiência que são exigidos para a magistratura. Acabou que já tem, logo depois, quando eu saí do meu emprego de carteira assinada, entrou a pandemia, e aí eu fui percebendo que era mais fácil atuar, né, na advocacia, que é uma coisa que eu gosto de fazer. O que mais me incomoda é a questão do dinheiro, mas eu gosto de fazer, eu sei fazer, faço bem feito. Num nivelamento de processos, eu mais ganhei do que perdi, só que isso ainda me gerava insatisfação. Então, mas com a pandemia, eu percebi que era melhor atuar do que ficar fazendo entrevistas. E fui me dedicando exclusivamente a isso, né? Moro em Catalão, Goiás, mas sou alagoana, nasci em Alagoas, me criei em Pernambuco, que foi inclusive onde eu conheci o esposo da Ana, né? Nós conhecemos de muito tempo, sou muito amiga da cunhada dela, e morei na Bahia também, eu fiz um tour lá no Nordeste, só não conheço João Pessoa, gente. Agora É um tem lugar que motivo, pode né? conhecer agora. Morei em Maceió, e aí quando eu acabei a faculdade de Direito em Maceió, eu queria voltar para essa coisa de interior, porque eu fui criada no interior. E aí os meus pais já estavam aqui em Goiás, e eu pensei essa mudança e vim. E eu me encontrei aqui. Quando eu vim embora, eu estabeleci que aqui eu só viveria dentro das minhas áreas de formação, porque quando eu morava aí, eu sempre trabalhei com vendas, né? Sempre na área de vendas, desde os 13 anos. E aqui, eu tanto trabalhei na área da pedagogia, como hoje vivo da questão do direito. Então, o propósito que eu fiz lá antes de vir embora para cá, ele se sustenta até hoje. Eu nunca precisei trabalhar em outra coisa, senão aquilo que eu gostava, que eu me estabeleci quando eu vim, né? Então, acho que é isso. Bom que você Prazer está com aqui, você, Patrícia. É um Patrícia. prazer. Você, Babu, Malu, Vocês têm tempo? mas com certeza.
todo o tempo Tá, do mundo. eu nem Tá terminei de meia-noite, tá contar, Sueli. tranquilo. A Mi falou de transição de carreira, eu já dei altos saltos quânticos já aqui de carreira. Que bom, muita experiência, então. Sim, sim, eu falo que eu acho que eu sou uma, eu sou não, né? Eu acho não, eu sou uma alma livre, inquieta. E eu sou bióloga de formação, né? Eu tenho especialidade em análise clínica, trabalhei 11 anos no hospital, em hospitais, através de análises. E dentro do hospital eu aprendi na prática que o que adoecia as pessoas eram as emoções delas. E por questões pessoais, né? Eu sou filha única, meu pai faleceu num domingo de aneurisma de aorta, pescando no rancho com os amigos de infância. A minha vida deu uma virada. Um ano depois que meu pai faleceu, a gente descobriu um câncer em estágio 4 na minha mãe, de intestino. E eu sou filha única, né? Trabalhava no hospital, muitas vezes eu recebia ligação da minha mãe, há 12 anos atrás, falando, filha, tô passando mal em casa, e ela sozinha em casa, e eu dentro do hospital, cuidando de gente que eu nunca vi na minha vida. E eu trabalhava em outra cidade, né? Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade que chama Rio Claro, e eu trabalhava em Piracicaba. Então, muitas vezes eu me vi nessa encruzilhada e eu pedi para Deus um dia. Eu falei, eu preciso de qualidade de vida, mas eu quero continuar sendo produtiva. Então, onde o senhor acender as luzinhas, eu vou seguir, eu não vou discutir. No Outubro Rosa do hospital, eu conheci Mary Kay, me encantei pela qualidade dos produtos, comecei a usar os produtos, as pessoas começaram a questionar o que eu estava usando, e as pessoas levavam meus produtos abertos e pagavam o preço dele, e eu pedia toda hora para a secretária do laboratório, que tinha se tornado consultora no evento, e um dia ela ficou de saco cheio de mim e falou assim, cadastra nisso daí para você comprar com desconto para você. E em 3 meses, não vendendo, eu estava tirando o salário do laboratório como lucro. Olha só. E aí o meu namorado na época, né, hoje marido, virou para mim e falou assim, por que você não pede a conta? Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Imagina que eu vou largar roupa branca, status, né? E aí ele falou, você não pediu para Deus? Daí ele que me lembrou. Aí eu falei, aham. Daí ele falou, então. Eu saí um dia, 5 horas da tarde do laboratório, a gente conversou à noite, no outro dia eu cheguei fora do horário, sem roupa branca, pedi a conta e nunca mais voltei. Trilhou um novo caminho. E daí eu fui cuidar da minha mãe, conciliando com Mary Kay. Quando minha mãe faleceu, né, eu perdi meu pai com 26, minha mãe com 29. E ali eu falei, eu vou fazer uma nova família para mim. Aí foi quando eu me tornei diretora da Mary Kay. Durante 6 anos eu fui diretora da marca. Até hoje eu sou consultora, estava ainda fazendo aqui balancete, porque final de semana eu fiz Black Friday. E até hoje eu sou consultora, porque eu tenho mais de 10 anos de carteira de cliente, né? E muitas dessas minhas clientes estão vindo para terapia, então a gente continua aqui. Cuidando de todas as formas da mulher, né? Juntando o bom e o agradável. Porque, na verdade, se eu for olhar lá atrás, eu já terapiava, né? Porque a hora que você senta de frente com uma mulher para falar para ela sobre autoestima, sobre ela olhar para ela, isso já é terapia. Uhum. Né? Isso já é terapêutico. E aí, nessa caminhada, quando meu filho nasceu, eu abdiquei do cargo de diretora, daí veio pandemia, meu sogro ficou doente também, perdi meu sogro. E aí eu fiz importação de roupa dos Estados Unidos e da Europa, trabalhei com marketing digital, fui social media, voltei para o CLT em comercial, mas a alma livre não fica presa em CLT. E aí, desde que meu filho nasceu, eu me pergunto, qual é o meu servir? Porque eu me perdi total. Qual é o meu servir? Qual é o meu servir? E muitas vezes eu perguntava para outras pessoas, qual é o meu servir? E ninguém conseguia me ajudar a responder isso. Aí, num desses CLTs, eu dei uma surtada, né? Porque o CLT te quer daquela forma, o que você é errado, né? Esse é o meu olhar, tá, gente? É meu interessante ponto de vista. E isso me buga total, e eu fui para terapia. Só que daí eu conheci uma terapeuta de Axis, né, de barras de Axis,
que ela usava processos terapêuticos, processos verbais em terapia online. E ali eu conheci Axis, conheci as ferramentas verbais de Axis, até eu fazer, né? Fiz um ano ontem que eu fiz a classe de barras de Axis. E nisso ela já tinha falado para mim, Malu, você é uma terapeuta nata. Você já foi preparada a vida inteira para ser terapeuta. Falei, não, imagina. E quase 8 meses depois eu resolvi assumir meu lugar de força, né? Então faz 4 meses, aí a Ana está acompanhando um pouco desse processo, que eu resolvi sentar nessa cadeira, e eu falo para vocês, eu falei semana passada para o meu marido, que acho que minha vida toda, não, eu acredito que minha vida toda, eu nunca estive tão leve profissionalmente. Faço Aí aquilo tem tudo para dar certo. Faço aquilo assim, sabe? Com muita intuição. Sabe a hora que a pessoa chega na sua frente? E tá tudo Muita, bem. muitas vezes eu vou para o racional, né? A pessoa começa a desabafar, você vai para o racional e fala, ai meu Deus, eu não vou saber sair daqui. E daí eu falo, não, deixa eu escutar, porque a resposta vai vir. E realmente, a gente tem tudo dentro da gente. As nossas vivências, as nossas caminhadas, os livros, as pessoas, os cursos que a gente já fez. Tudo vai nos preparando, né, para a gente chegar até aqui. É isso. Com A certeza. transição nunca Lindo, é viu, do zero. Malu? Quem pensa, quem não se conecta com a sua profissão, com o que está vivendo, né? Não é do zero, você não vai mudar do zero, está trazendo toda a sua bagagem daquela outra profissão também, toda a sua bagagem de vida, né? E os consultórios estão lotando de pessoas assim, devido à transição, todas que a gente está sofrendo de energia, de mudanças, as pessoas estão começando a ser sacudidas para buscarem algo que as motive, e elas estão lotando os locais, porque muitas ganham muito bem, mas elas não têm mais motivação. Acho E que aquilo adoece. a pandemia veio, né, mostrar os valores para a gente, os valores invertidos que a gente estava vivendo, né? Uhum. Tirar um pouco a gente do piloto automático e falar a vida importa, a saúde importa, equilíbrio importa. Tudo isso tem que estar em equilíbrio, né? Tanto que a prosperidade não é riqueza. Prosperidade são todos os âmbitos em equilíbrio. Olha, dá um trabalhão manter tudo em equilíbrio, mas é possível. É de dentro para fora sempre. E às Então, vezes a gente não vai conseguir manter o equilíbrio em tudo, né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio interior, sabendo que a gente tem essa base, né? Tá, agora pode ser que minha relação não tá dando, não tô dando atenção, mas eu vou crescer aqui em algum ponto, ele vai entender e eu tô aqui em equilíbrio. E aí você vai equilibrando os pratinhos, né? Eu falo que a parte rica é a gente ter ferramentas, ferramentas que nos faz acessar nós mesmos e conexão com a fonte. Só que muitas vezes essas ferramentas são coisas tão simples, que a gente não dá valor para elas. uhum. É uma A coisa nossa voz. simples. Aqui nós estamos em 5 mulheres. Quantas vezes vocês respiraram profundamente hoje? É. Eu fiz esse exercício de manhã, hein, gente? E ó, vou falar para vocês, muda muito. Então, assim, eu diria, é olhar sempre para dentro. Começa ali, tenho dúvida de tudo, olha para dentro. Que o restante vai ficando claro para você. Vai ficando mais leve para você e você vai encontrando o caminho. E nós estamos todas na mesma jornada. Se estamos aqui, estamos nos apoiando. O que eu sei é para ajudar vocês, o que vocês sabem é para me ajudar. Eu sempre cito um terapeuta que ele é mestre em análise comportamental. E a gente usa na terapia financeira isso, nos testes. E ele fala assim, quando você aplica o teste, você ajuda a curar o outro, você se cura também. Então, a gente é sobre isso. A dor do outro, ela é muito parecida com a nossa. Do nosso jeito, mas muito parecida. Então, é uma troca constante. É porque a gente atrai, né, de alguma forma. É a solução, muitas vezes, né? Eu estou buscando, então aquela pessoa tem o que eu preciso, eu vou E buscar. dá o insight. Dá o insight. É isso que a gente construiu aqui hoje, né? Um grupo lindo que vai um fortalecendo o outro, trabalhando com um propósito único de expandir nossas mentes, de crescer a nossa vida, expandir a nossa vida. Todo mundo acreditando que é possível. Tem uma frase que eu vi, acho que essa semana num vídeo, uma historinha.
Tem aquele rio, né, na Índia, que o pessoal parece que joga os corpos de quem morre, joga lá, e é um rio bem sujo. Mas os monges, eles bebem a água de lá. E aí uma pessoa, um turista estava lá, perguntou para alguém por que é que eles estavam bebendo, sabendo que é tão sujo, né? E alguém respondeu assim, não, se os monges acreditam que a água é pura, então essa água é pura, e não vai trazer nenhum mal para ele. Então, assim, tudo está na nossa mente, na gente acreditar, na fé, aquela história, a história da Malu, na história de cada um de nós aqui, em algum momento da nossa vida, de fé, né? De colocar o pé que Deus ia colocar, a ponte, e a gente vai atravessar. Então, é sobre tudo isso aqui, as terças prósperas. É sobre o pedir e receber, né? É sobre o pedir e Exatamente. receber. Vamos pedir mais e nos colocar à disposição do universo para seguir o caminho, a luz que a Malu já testou que funciona, né? E que a gente já testou Como o muitas livro, vezes. e como o nome do livro diz, né? Pensar e enriquecer. Que para quem não Pensar e está muito na enriquecer. vibe, diz assim, ah, tá bom, é só pensar em enriquecer. Então tá, né? Então tá. Não, tem uma série de coisas, né, por trás disso. E chegar verdade. aqui, assim, a gente está tão consciente de alguma forma, porque chegar aqui foram necessários vários passinhos, né? E que estão, de alguma forma, dentro de nós, como a Malu disse, né? E que vão aflorando no momento certo. É uma Como palavra, né? É um momento, é é uma como leitura que vai. quem é conhecedor da Bíblia, que aí fala assim, ai, Deus, fala comigo, e de repente vem um versículo, algo que você leu e lembra, então, assim, está tudo dentro de nós, de alguma forma, sim. A comunicação é constante com ele, a perfeição nem se fala. Então, Sim. é acreditar no processo, né? Seja ele qual o momento da vida da gente, acreditar no processo e não ter medo. Nós precisamos enfrentar os nossos medos. A gente veio para cá para enfrentar desafio. É para se tornar cada vez uma versão melhor. Gente, eu só Isso. tenho gratidão hoje por compartilhar com Eu vocês tudo também. isso. Muito feliz por cada um de vocês. Eu orei antes e trabalhei isso para trazer quem precisava estar aqui, quem vai contribuir, quem vai receber o que a gente pode também contribuir. E cada um de vocês realmente foi trazido aqui. Quem está lá no grupo, ou quem vai ver no online também depois no gravado. Não está aqui por algum motivo, como a Melanie falou, né? Por algum motivo que tem aquele desafio de não impulsionar. A gente foi mais forte em estar aqui no horário combinado, em estar aqui para ouvir o que foi dito. Que mais pessoas consigam também compartilhar desse momento com a gente. A gente vai ter umas 4 ou 5 terças, até a nossa terça, que a gente chamou de formatura, né, Milene? Do dia 3 de dezembro. É isso. Vamos Isso guardar nessa mesmo. data. E a gente tem novidades, tá? A gente tem projetos em andamento para apresentar para vocês. Então, que todo o projeto eu vejo hoje que tem o nosso propósito vinculado, o divino, ele sempre vem com muitas possibilidades, porque é para poder atingir amplamente muitas pessoas que tenham essa vontade, né? Então, gente, gratidão. Eu espero que a gente se encontre, que vocês tenham uma semana abençoada e qualquer coisa nos chame que a gente vai estar ali, tá? A gente é uma rede de apoio. É isso. Um beijo, boa Beijão, boa noite, noite. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.